Vem aqui, Senhor, e fala conosco. Seja o Senhor o centro de tudo. E que através dessa palavra, Senhor, a tua realidade seja exposta nos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Atos 12, versículo 1. Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los, e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava os judeus, perseguiu, prendendo também a Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo prendido, lançou no cárcere, entregando para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público e depois da Páscoa. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava a Deus intensamente por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela. Ele tocou o lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim o fez. Disse-lhe ainda o anjo: ponha a capa e siga-me. E saindo Pedro seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para a rua. Esse se abriu por si mesmo para eles passarem. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo os deixou. Querido, esse texto é muito conhecido no nosso meio, sim ou não? Me ajuda a pregar aqui hoje, sim ou não? Glória a Deus. Esse texto é muito conhecido no nosso meio. Só que ainda sendo conhecido no nosso meio, eu acredito que existem profundidades de Deus, que nós podemos extrair coisas novas, porque a palavra de Deus, graças a Deus, é uma palavra viva e eficaz. Ela é constante. Todos os dias, profundidade você pode extrair de um mesmo versículo. Olha que interessante. A palavra diz que nesse tempo havia uma perseguição, começou uma perseguição aos cristãos. Tiago vai ser morto, e agora eles também prendem a Pedro, aquele que tinha ficado como líder da igreja, eles prendem ele no cárcere. Mas não só isso, a palavra vai dizer que Pedro está preso no interior do cárcere, com algemas aos seus braços, e ainda guardas estão à sua escolta. Querido, sabe a sensação de que a gente não pode perder esse homem? Sabe aquele preso que tem que ser mantido em cativeiro, que não pode perder de jeito nenhum? Pedro, ele estava preso dentro da prisão. Olha que loucura. Com algemas nos seus punhos, guardas escoltando ele, toda uma frota de guardas, esperando no corredor do cárcere. Gente, imagina o tamanho de Pedro, diante daqueles que o prenderam. A gente não pode perder esse homem é o líder dessa seita, é o líder dessa igreja que está começando, é o líder disso aqui tudo que está começando, esse homem não pode sair daqui. E a palavra diz que Pedro, mesmo estando nessa situação, ele dorme, e ele dorme profundamente. Quantos de nós dormiria nessa situação? É muito difícil, não é? E é nessa hora que você está aí sentado falando assim: é Deus, é verdade, eu preciso descansar. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu sei que tem momentos de Deus que a gente precisa descansar, entrar no secreto com Deus. Mas sabe uma coisa que você precisa entender, que eu tenho entendido? Descanso em Deus não é inatividade. Descanso em Deus é uma atividade programada por Ele. Quer dizer, descansar em Deus nem sempre é botar o pé para cima e falar: Deus, se Deus quiser, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus, se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, não é isso não, querido. Nem sempre é isso.
Você viu como é que eu canto bem? Você viu? Foi a unção que Deus deu a mão aqui agora. É o púlpito. É a unção do DT que está aqui, ó. Olha que interessante. Nem sempre é botar o pé para cima e descansar. Aliás, quase nunca. Deus ele te pede para descansar dessa maneira. Então o que Pedro está fazendo aqui? Se não é algo programado por Deus, o que eu preciso que a gente entenda aqui? Que agora não era o momento de descansar, agora era o momento de agir. Pedro está descansando aqui, e parece muito quando você lê o contexto de todo o texto, que Pedro não está descansando porque ele espera em Deus que Deus vai livrá-lo. Pedro está descansando por quê? Porque se a morte viesse, para ele era lucro. Qual o problema? Pedro ainda tinha propósitos a se cumprir, Pedro ainda tinha coisas a fazer, Pedro ainda tinha coisas destinadas por Deus para realizar. O tipo de morte de Pedro já estava decretado. Pedro não tinha chegado no seu final. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Se você está parado porque acha que seu final chegou, entenda uma coisa. Está na hora de você levantar e agir. Então qual a mensagem dessa semana? Se essa mensagem tem um tema, o tema é saindo do descanso. Sabe uma coisa que a gente precisa entender sobre realidade? Logo após entender aquilo que nós somos em Cristo, a redenção que Ele fez por nós, e entender o nosso posicionamento, novo nascimento, como igreja, nós precisamos agir como esse Deus mandou. Nós precisamos agir no nível que você conhece. Deus, Ele morreu naquela cruz, para que você fosse feito nova criatura, para que você fosse empoderado pelo Espírito Santo, para que dons fluíssem através de você. Não é para você ficar preso, querido. Deus quer te tirar da cadeia, da prisão. Mas olha que interessante. A primeira coisa que acontece aqui, é que Pedro está dormindo de maneira profunda. Olha aqui que interessante. A palavra diz que um anjo vai aparecer na cela. Que maravilha. Imagina essa visão aqui. O pessoal da intercessão, da batalha espiritual já fica logo ligado, né? Um anjo brilha na cela. Uma luz brilha na cela. Um anjo aparece na cela. Imagina essa visão, querido. Um anjo aparecendo. Uma luz incandescente. Algo que você não consegue ver. Aparecendo na cela. Qual o problema? Pedro está dormindo. Ele não viu o anjo. Algumas pessoas me perguntam assim: Rafael, como é que se é dirigido pelo Espírito Santo? Eu não entendo esse negócio. Todo mundo fala que ouve a voz, ouve não sei o que, a direção. Eu não ouço nada. Querido, Deus está fazendo grandes coisas todos os dias. Só que é necessário que você esteja acordado para perceber. Tem muitas pessoas que não veem o sobrenatural porque estão dormindo, quando deveriam estar alertas, esperando o que Deus vai fazer. A palavra diz que Pedro está dormindo e por isso ele não vê o sobrenatural. A gente vê Paulo e Silas na prisão também, dessa mesma maneira também para a morte. E diferente de Pedro, Paulo e Silas têm uma postura totalmente diferente. A palavra diz que mesmo na madrugada, o que eles estão fazendo? Eles estão louvando a Deus. Até que o milagre aconteça, até que o terremoto os liberte, e liberte todos aqueles que estão presos também. Querido, deixa eu te dizer uma coisa, existem dois posicionamentos sempre que você passa por uma dificuldade, sempre que você passa por uma prisão, existe você pode cantar louvores até que o terremoto te liberte, ou você pode dormir, descansar, esperando a morte. A palavra diz que no dia seguinte ele iria submetê-lo à morte. Ele ia morrer. E ele está dormindo, e desculpe se eu tenho, mas no meu entendimento aqui, parece que ele está dormindo como quem diz assim: não tem mais o que fazer, vou descansar. Afinal de contas, pelo menos eu vou estar com ele amanhã. Eu vou morrer, mas meus olhos vão vê-lo. Eu vou estar com o meu Cristo. Morrer para mim está tudo certo. Eu vou morrer mesmo, então deixa eu descansar. Só que Deus que tem ainda propósito na vida de Pedro. A primeira coisa que eu quero chamar a atenção aqui é o seguinte: a primeira coisa que acontece é que o anjo, ele desperta Pedro. E para isso eu preciso de um ajudante aqui. Vem cá, por favor. Sobe aqui no púlpito. Está em pecado não, né? Pode subir então. Olha que interessante.
A palavra diz que Pedro está dormindo profundamente. E um anjo aparece na cela. Pedro não vê o sobrenatural porque está dormindo. Ele não vê o anjo entrando porque está dormindo. Ele não vê a luz, ele não vê nada porque está dormindo. Dorme, Pedro. Isso aí. Pedro está dormindo. A palavra diz, e agora presta atenção nisso aqui, porque isso aqui é uma chave espiritual do texto. A palavra diz que o anjo toca, mas o toca em qualquer lugar. O que a palavra diz? Que o anjo toca o lado de Pedro. Presta atenção aqui. Qual a diferença de eu tocar a Pedro, de eu tocar a Pedro, de eu tocar a Pedro, ou eu tocar a Pedro? Ué, que isso? Calma, querido, fica aqui na posição, postura. Dorme, Pedro, dorme, isso aí. Tá dormindo, tá dormindo. Qual a diferença, querido, de eu tocar a Pedro, ou eu tocar a Pedro? Qual a diferença? Aqui incomoda. Por quê? Porque incomoda. Qual a diferença daqui para aqui? Não sei. Aqui é mais o quê? Aqui é mais sensível. Sabe uma coisa que eu entendo aqui, querido? Quando o anjo está tocando a Pedro, ele não está tocando em qualquer lugar. Ele está tocando a Pedro onde é mais sensível. Sabe o que eu entendo? Para despertar, você precisa voltar a ser sensível. Pode sentar lá, Pedro, obrigado. A primeira coisa que a gente precisa para entender sobre postura e começar a fluir como aquilo que Deus planejou para ser, fluir em todos os dons, em todo ministério, em todo sonho, em todo propósito que Deus já predestinou para você. Quando nós começamos a entender isso, o primeiro momento de despertar é voltar a ser sensível. O primeiro ponto aqui é sensibilidade. Queridos, sem sensibilidade espiritual, você não vai conseguir fazer nada. E é por isso, querido, que nós vemos teólogos muito entendidos da teologia, semideuses quase, né? Doutores em divindade, que tudo que tem são letra, e sempre que expõem acabam matando alguém. Discussões teológicas que não levam a lugar nenhum, só geram morte. Morte de relacionamentos, morte de amizade, morte. Vãs discussões que não vão nos fazer chegar e alcançar lugar nenhum em Deus. A primeira coisa que acontece, quando você está dormindo espiritualmente, um anjo, ele tem que te despertar, e o lugar de despertar é um lugar de sensibilidade. Pedro, volta a ser sensível, para que eu fale com você. Sabe o que é interessante? A palavra diz que quando ele toca em Pedro, Pedro desperta, não é isso? A palavra diz que assim que ele toca em Pedro, olha aqui, o anjo, aqui ó, e ele tocou ao lado de Pedro e o acordou, depressa, levante-se. Olha que interessante isso aqui, gente. Pedro, você precisa voltar a ser sensível. Só que sabe o que é interessante no texto? É que Pedro acorda, olha um anjo, imagina isso. Imagina. Gente, sério, encarne isso aqui, entra nesse texto. Pedro acorda, um anjo tocou nele, ele abre o olho, tem um anjo lá. E agora o anjo vai dar uma ordem: Pedro, depressa, levanta. Quer dizer, não vai demorar não, Pedro. Você precisa voltar a ser sensível logo. Levanta logo, Pedro. Eu tenho algo para fazer ainda. Não acabou ainda, Pedro. Você não chegou no final. Pedro, levanta. E agora Pedro levanta. E sabe o que a palavra diz? Que quando Pedro se levanta, o que acontece? As algemas caem das mãos dele. Deixa eu te dizer uma coisa, as algemas caem quando o anjo aparece na cela? Não. As algemas caem quando o anjo toca em Pedro? Não. Quando as algemas caem? Querido, tem coisa na sua vida e na minha vida que só serão quebradas, só cairão quando a gente se levantar. Não adianta vir anjo tocar, não adianta vir gente falar. Se você não se levantar, algumas algemas não vão cair. Pedro precisa se levantar. E quando ele se levanta, automaticamente as algemas caem. Querido, tem coisas que precisa de Deus de maneira preciosa nas nossas vidas, mas tem algumas coisas que nós precisamos ter como atitude. Em outras palavras, Deus não fará a sua parte. A sua parte é sua.
E você ficou com mais fácil, querido. Por quê? Porque Deus é o Deus do impossível. Quer dizer que se Ele é o Deus do impossível, qual é a parte dele? O impossível. E qual é a sua parte? O possível. Você ficou com mais fácil. Só que tem pessoas, querido, que estão nesse lugar de dormindo espiritualmente, nesse lugar de inércia espiritual, que estão esperando algo acontecer. Olha aquele homem lá, no tanque de Betesda. A palavra diz que aquele homem está no tanque de Betesda há 38 anos, esperando uma cura. Eu vou dizer que esse homem não tem fé? Eu não sou louco. Quantos anos ele está esperando ali uma cura? Todos os dias ele tem que ir de alguma maneira para aquele lugar. É claro que ele acreditava que podia ser curado. Senão, ele não estaria ali. Então não é uma questão de fé. Porque fé ele tinha. Então por que ele não era curado? Agora olha que interessante. A pergunta que Jesus faz para ele é o seguinte: você quer ser curado? Ele fala: não posso. Foi isso que Jesus perguntou? Você quer ser curado? Ele diz: não posso. Jesus não perguntou se ele podia. Jesus perguntou se ele queria. E ele agora vai dizer: não posso por causa disso, não posso por causa daquilo, não posso por causa daquilo outro. E agora o que é interessante e louco nessa história é o que Jesus vai falar para aquele homem 38 anos paralítico. Ele vai falar assim, ó: levanta, toma a tua cama e anda. Eu fico pensando que se eu fosse esse homem, eu ia acabar deixando Jesus meio irritado. Que eu ia falar assim: levanta, pegar minha cama e andar. Claro, nunca pensei nisso, Jesus. Olha, 38 anos, nunca pensei nisso. Você acredita? Não parece brincadeira Jesus falando para um paralítico, 38 anos. Fala: levanta, toma tua cama e anda. Agora olha que interessante. Quando ele fala aquilo para aquele homem, sabe o que acontece de mais extraordinário? É que o homem pega, levanta e toma a cama e anda. Gente, presta atenção nisso aqui. Jesus não fez uma oração forte. Jesus não botou a mão na cabeça do homem. Jesus não falou: sai! Em nome de Jesus. Em nome de mim mesmo. Não. Jesus simplesmente falou para esse homem: ó, levanta, toma a cama e anda. E esse homem pegou a cama e andou. Deixa eu te dizer uma coisa. Em outras palavras, sabe o que Jesus está falando para esse homem? Você não precisa de mais fé, você precisa de atitude. Fé você tem, o problema é que a sua fé não está gerando atitudes compatíveis. Deixa eu te dizer: Pedro, volta a ser sensível, levanta e as algemas vão cair. Agora logo depois, é tão interessante porque o anjo diz para Pedro: agora vista-se. Vista-se, Pedro. Deixa eu explicar aqui um contexto histórico. Pedro estava preso, né? Pedro estava preso, é quase um trava-língua, né? Se eu falar 3 vezes eu sou batizado no Espírito Santo. Pedro estava preso, né? Ei, xará. Pedro estava preso no cárcere interior. Como que eles eram presos nesse lugar? Toda a roupa era tirada e ele era colocado nu nesse lugar. Por quê? Porque a punição não era só uma punição, tipo assim, vai ficar preso. Era tentar fazer de tudo para que aquele cara morresse. Joga ele dentro de um buraco, úmido, sem muita comida, sem muito nada, pelado. O que vai acontecer? Uma pneumonia, mata esse cara. Quando o anjo aparece, ele diz assim: agora Pedro, você precisa se vestir. Quer dizer, você vai sair daqui, mas você não vai sair de qualquer maneira. Sabe o que eu acho lindo em Deus? Quando Deus nos desperta espiritualmente, Ele nos toca, Ele nos levanta, a gente se levanta, as algemas caem, mas agora nesse momento Ele vai dizer assim: agora você precisa se vestir. É você que vai se vestir, Pedro. Sabe o que eu acho engraçado? O anjo podia, sei lá, dar um estalo e Pedro aparecer vestido, com as roupas alvas como a neve. Não é isso? Mas não, ele diz: Pedro, você é que vai ter que se vestir. Vista-se, Pedro. Em outro contexto, a palavra é cinge-te. Isso aqui é maravilhoso. Por quê? Porque cinge-te não é só vestir-se naturalmente. Cinge-te era o que era falado para os pescadores ou para os trabalhadores para um tipo de vestimenta. Olha só, todo mundo lá naquela época usava aqueles vestidinhos, não era isso? Que maravilha se fosse hoje em dia
eu ia estar aqui de vestidinho, ó, maravilhando o pé. Glória a Deus que não está mais nessa época, né? Mas aí, quando eles iam trabalhar, quando eles iam puxar as redes, falava, singe-te. Eles pegavam o manto, dobravam até a coxa e prendiam no cinto e apertavam o cinto. Para quê? Para que eles tivessem mais mobilidade na hora de trabalhar. Sabe o que o anjo está dizendo aqui para Pedro? Pedro, eu preciso que você saia daqui, mas você não pode sair de qualquer jeito. Você vai ter que sair daqui de um jeito vestido, e não só vestido, você vai ter que sair daqui de um jeito que você tenha mobilidade para fazer o que eu te pedi. Olha que interessante, querido. Vestes aqui estão falando, sabe o quê? Sobre proteção. Quando o homem peca, ele percebe que ele está nu. Sim ou não? Os alunos de realidade aí, sim ou não? Não deixe falar do pecado, não deixe falar da fraqueza, não deixe falar dele mesmo, do humanismo que está nele agora olhando para si. Mas logo que ele percebe isso, e que Deus percebe que aquilo ali é um empecilho para que eles tenham um relacionamento, o que o próprio Deus faz? Mata um animal e cobre Adão e Eva com a roupa daquele animal, com a pele daquele animal. Quando o anjo está dizendo assim, se vista, Pedro, ele está dizendo assim, ó, você vai sair desse lugar de inércia espiritual, você foi despertado, mas agora, querido, você precisa estar capacitado para fazer a obra que eu te preparei. Eu vou te vestir, Pedro, eu vou preparar vestes, e agora você vai se vestir, e mais, você vai cingir-te, você vai estar pronto para correr, para voar como águia, para chegar nos lugares que eu te preparei, querido. Deus não está te dando qualquer tipo de manto, Ele está te dando uma armadura, para que você guerreie como nunca antes na sua vida. Pedro, você vai voltar a ser sensível, mas agora você vai se preparar, Pedro. Sabe o que você está fazendo aqui no Carisma? Você está se vestindo, Pedro. Sabe o que você está fazendo nesse tempo aqui de 2 anos no Carisma? Você está se vestindo, Pedro. Sabe o que você está fazendo aí em casa? Quando você gasta tempo com oração, gasta tempo com leitura bíblica, você está se vestindo, Pedro. Vista-se. Sabe por quê? Você vai sair da cadeia, mas não vai sair de qualquer jeito. Você não vai sair daqui nu, você não vai sair daqui desprotegido, você vai sair daqui capacitado para a obra que eu te chamei. Então Pedro se veste, pega o seu manto, bota lá, está tudo certo. Mas agora, o anjo ele vai dar mais ainda uma orientação, ele vai falar assim, agora calce as sandálias. E a sandália está fácil de entender, não está? Eita, os evangelistas aí já começam a glorificar, já começam a terra, né? Olha que interessante, ele vai dizer agora, Pedro, vista a sandália também. Por quê? Porque você não pode sair daqui descalço. Sabe o que é uma coisa que você precisa entender, querido? As sandálias aqui são comparadas às mesmas sandálias que Paulo também está dando na armadura. Está falando assim, ó, você vai vestir essas sandálias, que são o quê? O que é? A preparação do evangelho, a pregação do evangelho. Olha que interessante, o evangelho da paz, essas sandálias são isso. Só que as sandálias que Paulo está falando lá na armadura espiritual, sabe quais são as sandálias? Não são aquelas sandalinhas que a gente está acostumado a ver, que tem, né, franciscana, assim, de couro. Não é só isso. É a sandália do tipo romana. Qual a diferença, Rafael? A sandália do tipo romana, ela vinha até a altura do joelho, trançado o couro. Tem a gente até que usa até hoje, né? Você passa na rua e fala assim, tá indo para Jericó, com certeza. Né? Você passa na rua e fala assim, essa aí vai lutar hoje contra o gigante. Que tá, né? Enfim. Só que na frente da sandália, presta atenção nisso aqui. A frente da sandália tinha uma cobertura de bronze polido, de latão reluzente. Lembra dessa palavra? Latão reluzente? Quem é mais pentecostal aí já cantou muito, né? Apocalipse vai dizer que os seus pés são como? Latão reluzente. É o mesmo tipo de armamento. Sabe o que é interessante? Esse tipo de sandália não é só um armamento de defesa. Por quê? Porque quando se defende com essa sandália, quando você é atacado com essa sandália, você revida. Imagina, tomar um chute com uma sandália de latão de bronze polido. Imagina isso aqui.
Quando eles fazem algo contra você, você se defende. Por quê? Porque a espada bate, mas não fere. A lança bate, mas não fere. É uma proteção. Olha que interessante. Se as sandálias são o evangelho e são para proteção, deixa eu te dizer uma coisa. O evangelho te protege. Quando a palavra diz que nós vamos pisar serpentes e escorpiões, deixa eu te dizer uma coisa. Para você pisar serpentes e escorpiões, você precisa estar calçado. Tem muita gente que na realidade sai daqui empoderado de uma maneira super crente, né? Abre o peito e fala, sai voando. Não é esse tipo de realidade que você precisa ter. O que você precisa entender é que para as lutas diárias que você tem contra as potestades e principados, você precisa estar adestrado. Você precisa estar calçado do evangelho para pisar as serpentes e escorpiões. O evangelho te protege. Quanto mais Bíblia você tem, quanto mais conhecimento bíblico você tem, mais protegido você está para lutar contra os sofismas do diabo, as mentiras do diabo. Só que sabe o que é interessante? Essa sandália também não era só para proteção. Você já se perguntou por que latão reluzente, por que bronze polido? O que era isso? Eu já. Por isso que eu estou pregando aqui. Quando eu fui estudar isso aqui, eu fui entender o que é esse latão reluzente, o que é esse bronze polido. E sabe o que eu descobri? Eu descobri que latão reluzente ou bronze polido é o que nós conhecemos hoje como espelho. Naquela época não existia o espelho como a gente tem hoje, né? De vidro e tal, né? O espelho era um bronze polido, um latão reluzente, que as pessoas se olhavam. É por isso que Paulo está dizendo assim, ó, é como quem vê um espelho, né? Mas não vê direito, ele vai se olhar onde? No rio, porque tem uma leitura melhor. Porque o espelho da antiguidade, você conseguia se ver, mas não era exatamente, né? Era um bronze polido, era um latão reluzente. Agora, sabe por que era? Aí você vai me perguntar, poxa, mas as sandálias são feitas de espelho? Não faz sentido nenhum ter sandálias de bronze polido, de latão reluzente. Sabe o que era a estratégia do soldado romano? É que quando ele ia para a guerra e montava a sua tropa, ele sempre montava a tropa de frente para o sol nascente. Porque enquanto eles avançavam com a tropa, o sol brilhava nas sandálias e ofuscava a visão dos inimigos para a guerra. Ah, meu Deus do céu, eu não consigo lidar com isso. Eu já estou aqui aleluiado. Sabe o que a palavra está dizendo? A palavra está dizendo que assim como o evangelho é um evangelho para proteção, o evangelho brilhando a luz de Cristo também vai usar para ataque. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Quer cegar o diabo? Quer fazer o diabo parar de te enxergar? Quer fazer o diabo parar de te ver na tua vida? Use o evangelho com o sol da justiça. O brilho do sol do evangelho em você vai fazer os seus inimigos cegarem. Isso aqui é forte demais. É forte demais isso. Quer dizer que é um trabalho de coparticipação. Olha que maravilha. Você se enche do evangelho, você se enche da verdade, você se enche de Bíblia, você se enche de conhecimento. E Deus, Ele faz a glória dEle brilhar sobre você. E os seus inimigos começam a ficar confundidos. Olha que interessante. Está falando sobre proteção, claro. Mas está falando sobre ataque. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Tem gente que quando não entendeu ainda a postura ou a realidade, o lugar onde você está em Cristo, fica achando que a gente tem que passar por tudo e deixar o diabo bater na gente, fazer o que quiser com a gente, porque a gente vai ter uma glória no final. Afinal de contas, a nossa glória é eterna, não é aqui na terra. E é verdade. Só que o problema é o quanto você está levando isso a favor do diabo. Tem gente que fica assim, não, resistir ao diabo
e ele fugirá de vós. Então o diabo vem batendo e você fica, ai, 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 ai. Bate, pode bater que eu tô na glória, eu tô na glória. Eu não vou murmurar, eu não vou falhar, eu vou vencer. E o diabo está lá batendo, tirando você do sério, acabando com a tua paz, lançando setas na sua mente, espírito de depressão, ansiedade, pânico. Quantas vezes nós estamos lutando com isso dentro das igrejas? Pastores como eu, lutando com isso dentro das igrejas. Por quê, querido? Porque nós precisamos entender, e eu não quero ser aqui de maneira nenhuma leviano, mas entendo o que eu estou te dizendo. Nós precisamos entender que o evangelho é um evangelho de proteção. Quer dizer, querido, quando a palavra diz resistir ao diabo, ele fugirá de vós, não está falando para você resistir enquanto ele te bate, está falando para você montar guarda quando ele vier ao teu encontro. Quando ele vier contra você, levanta a tua guarda e diz, vem diabo, eu estou preparado, vem só para você ver. Sabe o que vai acontecer? Ele vai fugir. Como diria no Rio, ele vai meter o pé. Nós precisamos entender, querido, que o evangelho que nos protege é o evangelho também que ataca. Porque a palavra também diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Deus vivo. Preste atenção numa coisa aqui. Quando a palavra diz que portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Deus vivo, é interessante esse texto. Por quê? Ela não prevalecerá, a porta. Quantos aqui já chegaram na sua casa? Me responde com sinceridade. Quantos aqui já chegaram na sua casa e foram entrar na porta da sala e não puderam entrar na porta da sala porque a porta da sala tinha andado para a cozinha? Vou falar de novo. Quantos aqui chegaram em casa, foram entrar em casa e quando foram botar a chave lá na porta da sala, não puderam botar porque a porta da sala estava lá na cozinha, tinha mudado para a cozinha? Quando já aconteceram isso? Alguém? Se aconteceu é demônio, tá, gente? Não é normal isso não. Por que não acontece? Por que a porta não se mexe? Por que não acontece? Porta não anda, porta não se move, porta é inanimado. Se a palavra está dizendo que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, e porta não se mexe, porta não anda, não quer dizer que as portas do inferno estão avançando. Aliás, quer dizer o contrário. Quer dizer que nós como igreja vamos avançar dentro das portas do inferno e tirar de lá dentro quem está lá. Querido, deixa eu te dizer uma coisa. Esse evangelho que te protege também faz você guerrear uma boa guerra. Você olha para o diabo e fala assim, ah, diabo, na minha casa não. Diabo, na minha família? Não. O meu filho? Não, diabo, eu vou tirar ele do inferno e eu vou trazer ele para o filho do seu amor. É um espírito de batalha, é um espírito de guerra. Ele te empodera, querido, para que você avance. Só que logo depois disso, e maravilhoso, já está maravilhoso isso aqui. Se a gente parasse aqui e falasse assim, gente, está ótimo, não está? Meu Deus, quanta riqueza a gente extraiu desse texto. A gente falou, meu Deus, está ótimo. Só que ainda tem mais. Sabe o que é interessante? É que agora Pedro está totalmente vestido, está acordado, sensível. As algemas já não prendem mais. E ele está vestindo, ele está calçado com as sandálias. Ele está pronto, como quem diz assim, anjo, vamos embora. Estou pronto para sair desse lugar. Guia aí, que eu estou contigo. Sabe o que o anjo vai falar ainda para ele? Não, Pedro, ainda falta uma coisa. O que falta, Pedro? Pega a capa. Eita. Pega a capa. Sabe o que é interessante? E agora eu vou ser bem nerd aqui. Poucas pessoas sabem que o super-homem, a história do super-homem é criada por 2 judeus. E é baseada no Messias. No Messias judaico que viria para salvar, para construir um reino. Alguém empoderado, alguém totalmente poderoso. Que seria, sabe o que acontece? Na roupa do super-homem, eles começam a fazer algo que nenhum outro herói tinha na época, mas depois todo herói vai aparecer com, quase todo herói vai aparecer com. O que eles colocam na vestimenta do super-homem? Uma capa. Gente, faz sentido.
Um homem vestido de azul com uma cueca por cima da calça. E com uma capa vermelha ainda. Que sentido faz aquela capa? Nenhum. Algumas pessoas falam assim, gente, para que essa capa? Que não precisa dessa capa. Que besteira a capa. A capa foi colocada ali porque na formatação da história do super-homem, eles tinham que colocar algo que simbolizasse poder, que simbolizasse unção, que simbolizasse capacidade para fazer algo de maneira extraordinária. Assim também no Velho Testamento, a capa simboliza exatamente isso. Olha que interessante, Elias passa por Eliseu, e tudo que ele faz é passar a capa sobre ele. Eliseu já sabe que foi chamado. Eliseu já entendeu que vai ser mudada a vida dele. Eliseu só fala assim, deixa eu fazer só um negocinho aqui, mas já entendi. Por quê? Porque capa simboliza unção. Sabe o que Elias estava dizendo literalmente sobre Eliseu? Está falando assim, a unção que eu tenho virá sobre você. Quando o anjo está dizendo assim, Pedro, agora vista a capa, ele está dizendo assim, eu preciso que você ainda se vista de algo a mais. É tão interessante, porque quando você está vestindo uma roupa, como eu estou aqui, você está vestido. A gente falou isso na primeira aula, né? Na primeira pregação aqui. Você está vestido. Mas quando você coloca um casaco, você está o quê? Revestido. O casaco não te cobre da sua nudez. O casaco te protege além daquilo que você já está. Sabe o que é interessante, querido? O evangelho te veste. O evangelho te protege. O evangelho faz você se vestir. A vestimenta do evangelho, ela te protege. Ela te capacita. Ela te dá mobilidade. Mas agora, existe um revestimento que vem com o Espírito Santo, que te capacita a fazer coisas que você não poderia. Deixa eu te dizer, não adianta estar cheio do Evangelho, se não estiver revestido do Espírito Santo. E eu estou muito pentecostal hoje, porque eu não aguento. Eu estou quase girando já aqui, Quando a palavra vai falar sobre revestimento, quando a palavra vai falar de unção e capacitação do Espírito, é tão interessante por quê? Porque aqueles homens estão reunidos ali, viram Jesus ressuscitado, foi soprado sobre eles o Espírito Santo, mas nada aconteceu. Jesus vai dizer, ficai em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. Sabe o que é engraçado, querido? Muitas vezes nós queremos guerrear, lutar, porque entendemos uma realidade, porque entendemos um lugar, um posicionamento, mas não fomos revestidos do Espírito Santo. Por quê? Porque é um proceder aqui bíblico, presta atenção. Eles estavam crendo que Jesus tinha ressuscitado, sim ou não? Sim. Eles viram Jesus ressuscitado, eles tocaram em Jesus, eles comeram com Jesus, não tinha dúvida quanto a isso. Sobre eles foi soprado o Espírito Santo? Sim. Quer dizer que o espírito deles estava sendo renovado. E por que nada de extraordinário tinha acontecido até então? Porque quando ele diz ficai, porque serão revestidos, ele fala antes, ficai em Jerusalém, até que do alto venha. A palavra diz que eles estão reunidos, unidos, comem juntos, falam as mesmas coisas, andam juntos, todos numa mesma visão, até que Atos 2. O Espírito vem como um vento impetuoso, sopra sobre eles, vem como línguas repartidas de fogo, eles passam a falar em novas línguas, eles entram e o poder agora é tão forte, que a palavra diz que eles estão como bêbados. Gente, a gente quase não percebe isso aqui. A palavra vai dizer que aqueles homens que estavam ali reunidos, eles olham para eles e falam, você está bêbado. E aí a palavra diz que Pedro, olha aqui, Pedro levantando-se com os 11. Gente, levantando-se com os discípulos. Se a palavra está dizendo Pedro levantando-se, quer dizer que Pedro estava onde? Estava no chão, querido. A glória foi tão forte que Pedro não aguentou. Ninguém aguentou, estava todo mundo no chão, diante da glória que foi Atos 2. O revestimento do Espírito.
Só que preste atenção nisso aqui, que isso aqui é chave bíblica para a sua vida. A palavra diz que agora que eles são revestidos, acontece um manto, um shu, um sharamanaia. Eles estão girando, eles estão andando que nem bêbado. Como é que bêbado anda? Cambaleando. Eles estão caídos. Pedro tem que se levantar para dizer, não, a gente não está bêbado não. Mas olha que interessante. Pedro, quando se levanta, ele não é só Pedro mais. Quando Pedro se levanta, ele está empoderado do Espírito. Ele está cheio do Espírito. Ele não tem mais só o Evangelho, não tem só mais a letra. Ele tem o Espírito Santo. E agora o que ele vai falar? Não estamos bêbados não. Hoje está se cumprindo aquilo que foi predito pelo profeta Joel. Os vossos filhos profetizarão. Os vossos jovens. Meu Deus do céu. O Espírito será derramado sobre toda a carne. Olha que interessante, ele tinha letra, mas depois que ele teve a unção e a capacidade do Espírito Santo, ele teve a revelação. Deixa eu te dizer uma coisa, querido, o Evangelho te protege, conhecimento bíblico é importante, você tem que inundar isso aqui de verdade, você tem que estar cheio dessa verdade, mas quando a unção vem, ela revela a Escritura para você. Ela traz à existência aquilo que você não via, ela mostra aquilo que estava oculto, o mistério já foi revelado. O mistério que esteve oculto durante todos os séculos e em todas as gerações foi revelado a nós, a quem Deus quis fazer conhecer as riquezas desse mistério, dessa glória, os gentios. Cristo em nós, a esperança da glória. Sabe o que é unção, querido? Unção é ficar no mundo, ficar no poder, ficar no shu, no shauramanai. Quem me conhece sabe que eu sou pentecostal. Eu costumo brincar que eu estou batista, mas eu sou assembleano. E se você olhar bem para mim, você sabe que eu sou pentecostal assim, só de olhar. Olha o meu sapato. Vê se não é coisa de pentecostal. Sapato de vinil. É coisa de pentecostal. Quando eu tinha o coque, então, você tinha que ver como é que eu profetizava. Aí você ia ver. Olha que interessante, a unção vem para isso sim. Vamos equilibrar aqui? Vamos. Alguns, infelizmente, vão falar que a unção é a capacidade de fazer algo extraordinário. Não serve, os dons não são para hoje. Vai falar, não é para hoje esse negócio de ficar reteté, de ficar no sapatinho de fogo, de ficar na unção do Beyblade, do radinho, do aviãozinho. Não é para hoje. Outros vão falar que não, essa unção é para hoje, isso é necessário, tem que estar todo mundo cheio, caindo, buscando poder, e sapateando mesmo, e tal, não sei o que, e vai embora para casa. Nenhum dos dois está certo. Por quê? Porque os dons são para hoje. A manifestação do poder do Espírito Santo é para hoje. O revestimento do Espírito Santo é o poder externo, exatamente do Espírito. É quando ele transborda. Quer dizer, é visível. Mas não pode ser só isso. Primeiro lugar, o Espírito Santo só vai te usar com aquilo que você conhece. Querido, se você não tiver profundidade bíblica, o Espírito Santo não vai baixar Hebreus na sua cabeça. Não vai fazer um download do livro de Números na sua cabeça. É você que vai ter que ler. Se você não tiver conhecimento bíblico, o Espírito Santo fica limitado no seu conhecimento. Entenda o que eu estou te dizendo. Eu não falei que ele é limitado. Ele fica limitado no seu conhecimento. Ele vai usar, vai. Mas ele vai ter que usar dentro daquela caixa. Quer dizer que conhecimento bíblico é importante. Mas a unção vem para quê? A unção vem como um poder externo. Os dons espirituais vêm como algo para o outro. Os dons espirituais vêm como esse transbordar de cálice. Essa unção gostosa da gente nadar no Espírito Santo. Como eu gosto de dizer, o meu lema de vida é: deixa o menino rodar. Meu lema de vida. Eu costumo brincar que eu sou canela de fogo, reteté de Jeová. Eu estou nadando no azeite, não consigo parar. É lindo, é maravilhoso. Mas, entretanto, todavia, isso não acaba aqui. O problema é que a maioria de nós pentecostais
é tão lindo, é tão maravilhoso, é tão gostoso essa sensação, que a gente passa e vai embora. Sai da conferência do Espírito Santo, que está chegando. Eu não quero nem saber o que vai acontecer nesse lugar. Esse céu vai abrir. Mas sai daqui e simplesmente volta para sua casa como se nada tivesse acontecido. Não é isso. Não é esse o propósito. Não é esse o destino. Não foi para isso que o Espírito Santo veio. O Espírito Santo não vem só como poder, mas como capacidade. Capacidade é o quê? Informação, construção. Quer dizer, querido, que o Shu é maravilhoso, que o Xaramaná é maravilhoso, que o poder é maravilhoso. Mas quando acaba, Pedro se levanta com uma revelação. Deixa eu te dizer uma coisa. Se poder não está te dando revelação, é só movimento. Se poder demais não te traz nenhuma revelação, nenhuma construção, não muda a tua vida, é só movimento. E infelizmente isso não tem só aqui, tem em qualquer religião. Movimento tem. O que é que eu quero te dizer, querido? Eu quero te dizer que o poder que te capacita para te ungir, o poder que te capacita com dons espirituais, o poder que te capacita para que você fique no reteté, é o mesmo poder que te dá revelação da Escritura. Quantas vezes, querido? Quantas coisas que estão cravadas nesse livro ali, eu não conseguia entender racionalmente. Eu lia, eu relia, eu estudava, eu pegava comentário, eu pegava dicionário, eu pegava enciclopédia, no original, no grego, no hebraico, e eu não entendia. E eu falava, meu Deus, eu não consigo entender isso aqui. O que o senhor está falando? Eu parava um tempo, ia para o meu secreto, gastava tempo em secreto, gastava tempo com Deus, em oração em línguas. Meu Deus do céu. Quando eu voltava a ler, eu falava, está aqui. Meu Deus, parece que botaram ontem na Bíblia isso aqui. Ué, botou agora aqui. Por quê? Porque revelação vem com o Espírito Santo. A palavra diz, aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, nem jamais penetrou no coração do homem, é exatamente o que ele traz para os que amam. Deixa eu te dizer uma coisa, querido, o Espírito Santo quer te dar revelação do alto, ele quer te dar entendimento do alto, coisas que você nem almejava entender. Tem revelações bíblicas e iluminações bíblicas que estão à sua disposição, para qualquer um. Para todo que quer e busca, a porta se abre. O que é unção? É esse poder, o empoderamento, capacidade. Mas unção também tem a ver com autoridade. Sabe o que é interessante? A palavra vai dizer o seguinte. Deixa eu ver a hora aqui, pelo que eu me empolgo. A palavra vai dizer o seguinte. Todo poder foi me dado no céu, na terra e debaixo da terra. Por isso, vão. Sabe o que Jesus está dizendo? Me foi dado todo o poder, no céu, na terra e debaixo da terra. Por isso, eu vou. Por isso, vão, ide. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu conquistei, mas não sou eu que vou usar. Eu conquistei o que você não conseguia, mas não sou eu que vou usar. Em outras palavras, Jesus não vai descer de novo para morrer na cruz de novo. Quem vai ter que levar a sua cruz é você. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. A unção e a capacidade do Espírito Santo também veio para a autoridade. Toda a autoridade foi dada no céu, na terra e debaixo da terra. Através do nome de Jesus. Em Cristo, aonde você está posicionado hoje, te confere autoridade. Quando você fala em nome de Jesus, você está trazendo Jesus à existência. Você está trazendo Jesus para a terra. Você está se posicionando como Ele. Quando o diabo te olha e você fala em nome de Jesus, você está se vestindo dele. O diabo não olha para você, olha para Ele. Agora deixa eu te dizer, a autoridade foi dada no céu. A autoridade no céu é interessante, por quê? Você já percebeu quando alguém de autoridade entra numa sala? Por exemplo, a gente está aqui reunido e de repente entra o presidente Bolsonaro. O que vai acontecer? Todo mundo vai ficar em silêncio. Geralmente levanta, né? Ele entra, aí faz uma saudação. Eu não sei qual é a saudação do presidente. Você imagina um rei. Eu não sei qual é a saudação que faz. Senhor presidente, não, como é que é? Vossa excelência, né? Excelentíssimo, né? Acho que é isso. Nunca sei a saudação certa. Nunca encontrei com o presidente, né? Mas enfim, você muda quando uma autoridade entra. Muda. Se um monte de policial começar a entrar aqui na igreja agora,
que vai acontecer? Para o culto na hora. Vocês não vão me ouvir, vocês vão olhar tudo para ele. O que está acontecendo? Por quê? Quando a autoridade entra, tudo tem que ficar calado. Quando a palavra diz que ele tem autoridade no céu, imagina quando você fala o nome de Jesus aqui na terra. Quando o nome de Jesus é liberado na terra, cheio de conhecimento bíblico, junto de unção, meu Deus do céu, o céu tem que parar para ouvir o que está sendo falado. Peraí. Nós somos espíritos ministradores, nós somos aqueles que vão servir. O nome de Jesus está sendo usado, junto com palavra, junto com verdade, junto com palavra, junto com Bíblia. Peraí, nós temos que ir lá fazer isso aqui. O céu para diante do nome de Jesus, para esperar, para fazer aquilo que o nome conferiu. Mas é tão interessante porque a palavra também diz que na terra, a autoridade no céu, mas a autoridade na terra. E sabe o que é interessante? O homem perdeu a autoridade que tinha lá em Adão, não foi isso? É isso aí. Spoiler da matéria. Para você que não faz, querido, vem pro carisma, a gente está esperando você. Fica a dica. Aí de casa, ó, vem. Adão perdeu essa autoridade, mas a palavra diz que um homem perdeu, mas um homem reconquistou. Jesus, quando ele ressuscita em autoridade, ele não é mais o cordeirinho não, querido. Jesus foi o cordeirinho na morte, mas agora ele ressuscita como leão, símbolo de autoridade. E agora, ele está dizendo assim, a autoridade na terra. Sabe o que ele está dizendo? Todo domínio foi dado a você de novo. Deixa eu te dizer, domínio sobre todas as coisas, domínio sobre os peixes do mar, domínio sobre todo animal da terra, domínio sobre a terra, domínio sobre as potestades, principados que agem nos lugares terrenos. Sabe o que ele está dizendo? Toda a autoridade foi reconquistada para que você use na terra. Deixa eu te dizer, o homem tem um poder que ele desconhece. Se o homem entendesse a autoridade que Deus deu para ele e que Jesus reconquistou, não estava onde está. O que acontece com você? Tem fundo terreno? Em outras palavras, quando você entra lá no banco e o seu saldo está negativo, é fundo terreno? É, porque você está desempregado. Você tem autoridade. Porta de emprego, abra. Em nome de Jesus. Sabe o que a gente precisa entender, querido? Nós temos autoridade na terra. Sabe o que é lindo, maravilhoso? A palavra diz, os mais altos céus são do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Quer dizer, querido, que você vai ter que dar ordem na terra. Você vai ter que falar. A fé tem voz. Não adianta ficar encranhado, falando assim, Deus vai fazer, a porta vai se abrir. Não. Comece a declarar, querido. Comece a ver a porta aberta. Comece a declarar. Comece a agir em relação a isso. Comece a ter atitudes compatíveis. A porta vai se abrir. Mas também a palavra diz sobre a autoridade embaixo da terra. Eu vos dei toda a autoridade para pisardes serpentes e escorpiões, em nenhuma obra, ai meu Deus do céu, a palavra vai dizer, querido, que você tem autoridade, em meu nome expulsarão demônios, em meu nome, quer dizer que toda atuação diabólica, você hoje em Cristo tem autoridade para desfazer, assim como Cristo andou por toda parte, destruindo as obras do diabo, hoje essa é a missão da igreja, a igreja anda por toda parte, desfazendo, destruindo as obras do diabo, autoridade no céu, na terra e debaixo da terra, isso foi te dado pelo Espírito Santo. Viu como é que ele não é só poder? Viu como não é só o show? Viu como não é só a parte do êxtase? Para parecer que está acabando, fica de pé no seu lugar. A banda pode subir aqui. Não sei se vai dar tempo, né? Porque 10 minutinhos, né? Acho que dá. Eu não posso sair daqui, já que eu recebi aqui, né? Já que eu recebi unção, capacidade, lançando esse livro, já que foi dado para mim chaves espirituais aqui essa noite, eu não posso sair daqui de qualquer maneira. Porque eu sei que por mim mesmo eu não teria capacidade para fazer esse livro.
Eu nunca fui o melhor aluno, eu nunca fui o mais letrado. Por mim mesmo eu não teria capacidade nenhuma de escrever. Assim como eu não teria capacidade de fazer nada do que eu faço. Graças a Deus, porque Ele me ungiu, me capacitou. E graças a homens que viram isso em mim. Tiveram que acreditar em mim quando nem eu acreditava. Por isso que eu honro a vida do Léo e da Vanessa. Porque foram um desses. Que honraram, que me enxergaram antes mesmo de eu me enxergar. Na minha formatura do Carisma, eu estava nesse segundo banco. E quando eu saí e eu peguei meu canudo, quando a gente se abraçou aqui no final com todo mundo, eu fiquei aqui na frente, porque não dava para voltar mais. O Léo veio, me abraçou e falou no meu ouvido assim, ó, você vai dar aula no Carisma. Querido, eu entendi aquilo como profecia. O que eu fiz? Voltei para o Rio. Comecei até a dar aula lá no meu seminário lá do Rio. 2 meses depois, sei lá, 1 mês depois, nas férias, né? A Vanessa me liga. Fala, Rafael, cadê você? Você não vai voltar? Ela nem sabe disso. Porque para ela estava tudo certo. Você não vai voltar? A gente tem que ver a matéria e tal, não sei o quê. Você vai e tal. Eu falei assim, mas já é valendo? Eu não me enxergava para isso, querido. Eles me enxergaram. Sabe por quê? Porque quando Deus levanta e Ele te dá unção, ainda que você não veja que você é Pedro, pessoas vão enxergar isso em você. Sabe o que é interessante? Jesus chamava Pedro de Pedro. Os discípulos já chamavam Pedro de Pedro, mas ele ainda achava que ele era Simão. Sabe o que acontece? Jesus morre e o Simão nega ele. Quando Jesus ressuscita, ele diz assim, chame os discípulos e chame também a Pedro, não Simão. Sabe o que acontece? Muitas vezes, as pessoas reconhecem que você é Pedro. Jesus reconhece que você é Pedro, mas você não sabe quem você é. Você ainda se vê Simão, e por isso você acaba negando Cristo. Mas agora, no Atos, esse Pedro nunca mais vai se chamar Simão. Agora ele mesmo vai escrever as cartas e ele vai assinar Pedro. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. A partir do momento que ele encarna Pedro, aquilo que Jesus disse que ele era, nunca mais ele nega. Aliás, é ao contrário. Ele vai ser aquele que vai dizer, não sou digno de morrer como ele, me vira. Porque eu tenho que morrer diferente, porque eu não sou digno. Deixa eu te dizer, não tem mais medo da morte, está morrendo aqui, está dormindo aqui porque não tem medo da morte. Hoje os céus estão dizendo quem você é. Hoje tem um homem aqui, barbudo, cabeludo. Que não tem mais cabelo, esqueci. Só barbudo agora. Dizendo quem você é. Só que agora eu quero que você saia daqui. E eu preciso que você saia desse lugar, entendendo quem você é. Eu preciso que você aí na sua casa, saia desse culto entendendo quem você é. Porque não adianta se os céus estão dizendo quem você é. Se eu estou dizendo quem você é. Se você não se vê como Pedro, você vai sair daqui negando. Mas hoje, espiritualmente, eu quero dar uma ordem aqui e dizer, levantem-se, Pedro. Desperta, Pedro! Bota a mão na sua cabeça aí. Enquanto nós louvamos esse louvor, eu preciso que você encarne essa verdade. Quem você é nele. Você é um com Cristo. Você tem autoridade. Você foi vestido. Você foi tirado da inércia. Você foi dado sensibilidade espiritual. Foi vestido de Cristo. Sopra, Senhor, sobre essas pessoas que estão aqui, Deus, e revela o mistério que foi oculto, Cristo em nós, a esperança da glória. É o teu altar, quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é o teu Nas áreas, Espírito Santo, que nós estávamos dormindo, ouvir o Senhor, som acorda, Pedro. tua glória Volta a ser sensível, Pedro. Então vem me incendiar, meu coração. Volta a ser sensível, Pedro. Altar, quero ouvir o som do céu, tua Pai, sobre essa turma, glória sobre essa igreja, sobre quem está ouvindo em casa, Espírito Santo,
Eu libero agora uma unção de sensibilidade espiritual para ver o sobrenatural de Deus. Vestidos, revestidos, calçados. Oh, olha para mim aqui rapidinho. A palavra diz que no final eles vão sendo guiados por uma rua. E agora ele é levado até essa rua. E sabe o que acontece? Quando ele chega na rua, o anjo some, desaparece. Poxa, por que não leva Pedro até a igreja? Né? Por que não leva Pedro onde estavam todos reunidos orando por ele? Na rua, e some. Ele estava sendo procurado, podia ser preso de novo. Sabe o que acontece? Muitos de nós acham que o evangelho se faz na igreja. Sabe por que ele não é levado para a igreja? Porque na igreja tem um monte de crente orando. Ele é levado para o lugar onde o evangelho tem que estar, nas ruas. Deixa eu dizer, onde o evangelho tem que estar é nas ruas. Onde o evangelho é pregado, nas ruas. Onde o evangelho se mostra, nas ruas. Onde você mostra Jesus, nas ruas. Aqui dentro é fácil ser crente. É nas ruas que os Pedros têm que mostrar que foram empoderados pelo Espírito. Espírito Santo nos dá capacidade para entender a revelação total do evangelho. E como igreja, ser o Jesus nas ruas. Ser o Jesus das ruas. Andando por toda parte. Ensinando, pregando, evangelizando e destruindo as obras do diabo. Coloca a mão no seu coração aí. Repete comigo. Pai, hoje eu entendi que eu posso ser vestido, sensível, calçando os evangelhos e revestido do Espírito. Perdoa os meus pecados. Se um dia, Deus, eu me desviei, hoje eu volto. Em nome de Jesus. Com os olhos fechados ainda, se você fez essa oração pela primeira vez, se você nunca tinha feito isso e ainda que repetindo aquilo que eu falei, você entende no seu coração que é hoje a sua mudança, eu quero que você levante sua mão. Ou se você entende que você precisa retornar a esse caminho, um dia você o deixou, mas você quer ser vestido, empoderado pelo Espírito Santo, levante sua mão. Tem alguém aqui essa noite? Tem alguém? Tem alguém? Você que está em casa aqui, que Deus ele possa colher e entregar ao seu coração essa verdade, e que você seja cheio desse Espírito, capacitado. Ligue para nós nesse telefone que está aí na sua tela, e com certeza você encontrará uma família. Queridos, eu quero agradecer a oportunidade em nome de Jesus. Obrigado, Vanessa. Obrigado, Carisma. Obrigado, Open. Deus abençoe vocês. O pastor Rafael vai estar na tenda? Na tenda da bênção. Vá lá, adquira o material. Ele vai autografar. Chique demais. Deus abençoe vocês. E até quinta que vem.